Então a gente tem duas cargas pontiformes, Q1 4 vezes 10 na menos 6 coulomb, Q2 menos 5 vezes 10 na menos 6 coulomb, fixas no vácuo, distantes de 40 centímetros uma da outra. Calcule a intensidade do vetor campo elétrico resultante no ponto médio do segmento que une as cargas. Então eu fiz um desenho aqui, está aqui a primeira carga, Q1, positiva. Deixa eu apagar isso aqui. Então a primeira carga, Q1, positiva, 4 vezes 10 na menos 6. A segunda carga, Q2, menos 5 vezes 10 na menos 6 coulomb. E aqui, em azul, o campo elétrico, o vetor campo elétrico criado no ponto médio, isto é, na metade da distância que as separa. Então, elas estão separadas por 40 centímetros, então o ponto médio é 20 centímetros. E o vetor campo elétrico azul, neste ponto aqui, representa o vetor campo elétrico criado pela carga Q1. O vetor campo elétrico laranja, aqui, E2, representa o vetor campo elétrico gerado pela carga Q2, neste ponto. Vejam vocês que os dois vetores têm mesma direção e o mesmo sentido. Neste caso, o vetor resultante vai ser a soma desses dois vetores. E o módulo do vetor resultante vai ser o módulo deste aqui, E1, somado com o módulo do vetor campo elétrico E2, porque eles têm mesma direção e sentido. Então vamos calcular a intensidade do vetor campo elétrico E1. O vetor campo elétrico num ponto é a constante dielétrica vezes Q1 sobre distância ao quadrado. Então a constante dielétrica vai ser K igual a 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Deixa ele aqui. É uma constante dielétrica do espaço no vácuo. Então nós vamos ter vetor campo elétrico, constante dielétrica Q1 dividido por distância ao quadrado. Essa distância no ponto médio é exatamente 20 centímetros. 20 centímetros tenho que passar para metros, então vamos dividir por 100, 0,20 metros. Ou, puxando uma casa decimal para cá, eu posso escrever 2 vezes 10 na menos 1 metro. O vetor campo elétrico é K vezes Q1 sobre distância ao quadrado. Constante dielétrica 9 vezes 10 na 9. Carga Q1, 4 vezes 10 na menos 6 coulomb, dividido pela distância ao quadrado. Distância 2 vezes 10 na menos 1 elevado ao quadrado. 9 vezes 4, 36. 10 na 9 com 10 na menos 6, conserva a base 10. 9 somado com menos 6 dá 3. Dividido por 2 ao quadrado, 4. Potência de potência. Conserva a base, multiplica direto. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. 36 dividido por 4 é 9. 10 na 3 subtrai porque é divisão, conserva a base, subtrai os expoentes. 3 menos menos 2 dá 5 Newton por coulomb. Essa é a intensidade do vetor campo elétrico E1 devido à carga Q1. A intensidade do vetor campo elétrico E2 devido à carga Q2. De novo, fórmula E2 igual constante dielétrica Q2 dividido por distância ao quadrado. A distância daqui até lá é, novamente, 20 centímetros. 40 centímetros de uma carga até a outra,
20 centímetros até o ponto médio. 20 centímetros. Então, 9 vezes 10 na 9, que é a constante dielétrica, uma propriedade do espaço no vácuo, que é 2. Não preciso usar o sinal, por quê? Porque o vetor campo elétrico, devido à carga negativa, ele aponta para o centro da carga, e é uma carga pontiforme. Ela é um ponto muito pequeno, aqui a gente desenha assim, mas ela é um ponto muito pequeno com dimensões desprezíveis. Se fosse aqui o campo elétrico, estaria apontando para o centro da carga. Então, o sinal negativo já me disse que o vetor campo elétrico aponta para o centro da carga. Então eu vou colocar apenas o valor, o módulo da carga, que é 2. Então é 5 vezes 10 na menos 6 coulomb, dividido por distância ao quadrado, que novamente vai ser 2 vezes 10 na menos 1 elevado ao quadrado. Então, o campo E2 vai ser igual 9 vezes 5, 45. Conserva 10, base 10. 9 somado com menos 6 dá 3. Dividido por 2 ao quadrado, 4. Conserva a base, potência de potência, menos 1 vezes 2 direto. Dá menos 2. Isso nos dá campo E2 igual 45 dividido por 4 dá 11,25. 3 subtrai menos 2, vai dar 5. 10 na 5. 3 menos menos 2. Dá 3 mais 2, que dá 5 newtons por coulomb. Como o vetor E1 e o vetor E2 eles têm mesma direção e mesmo sentido, a soma vetorial vai ser a soma dos módulos, que é um caso particular, então, da soma vetorial. Então, o vetor campo resultante é igual ao módulo de E1, o módulo do vetor campo resultante, campo elétrico resultante, naquele ponto vai ser o módulo de E1 mais o módulo de E2. ER igual E1, que é 9 vezes 10 na 5, 9 vezes 10 na 5 newton por coulomb, mais E2, que é quanto? 11,25 vezes 10 na 5 newton por coulomb. Módulo do vetor campo elétrico resultante naquele ponto vai ser 9 mais 11,25, vai dar 20,25 vezes 10 na 5. Na soma conserva os termos semelhantes, que é 10 na 5. 10 na 5 conserva newton por coulomb. Aqui nós temos o desenho, então, da carga Q1, a distância até o ponto médio, 20 centímetros, 2 vezes 10 na menos 1 metros. Ponto médio, distância até a carga negativa, que é 2. 20 centímetros, 2 vezes 10 na menos 1 metros. E1 e E2. E1, então, criado pela carga Q1 e E2 criado pela carga Q2. Notem que o vetor campo elétrico naquele ponto criado pela carga Q1 se afasta dela, porque ela é positiva, enquanto que na carga negativa o vetor campo elétrico está apontado para o centro da carga. Então, o campo elétrico resultante vai ser 20,25 vezes 10 na 5 newton por coulomb. Arrumando então em notação científica, puxo uma casa decimal para trás, 2,025 vezes 10 na 6, porque eu caminho uma casa para a esquerda, newton por coulomb.